Muito bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao webinar Otimização dos Serviços Online, o que muda no urbanismo. O meu nome é Inês Fernando, integro o Gabinete de Recuperação do Centro Histórico de Palmela e hoje estarei convosco enquanto moderadora desta sessão e acompanhando-vos ao longo das intervenções. O objetivo deste webinar é apresentar o novo portal dos serviços online em funcionamento desde 24 de novembro, destacando as principais novidades e funcionalidades na área do urbanismo, garantindo que o novo portal responda eficazmente às vossas necessidades. Antes de avançarmos, deixo algumas notas práticas sobre o funcionamento do webinar. Portanto, o webinar está a ser gravado. Caso não autorizem a captação da vossa imagem, por favor, desliguem as câmaras. A gravação será posteriormente disponibilizada nos sítios online do município. Durante as intervenções dos oradores, os microfones vão permanecer desligados. Portanto, qualquer questão, qualquer dúvida, coloquem no chat. No final, vamos responder às vossas questões. Após as apresentações, também abriremos a possibilidade de intervenção direta ativando os vossos microfones. Dito isto, portanto, estas notas práticas, estamos em condições de iniciar o webinar. A sessão de abertura contará com a intervenção da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Ana Teresa Vicente, a quem passo desde já a palavra. Bom dia, muito obrigada, uma saudação a todos, para além dos que estão em sala, sobretudo os que estão mais longe. Queria dizer-vos que participo com muito gosto nesta iniciativa que, por um lado, para mim, em funções na Câmara Municipal há um mês, é a primeira vez que participo por esta via em grupo alargado, mas sobretudo tenho o prazer de poder partilhar neste meu início de mandato também uma evolução que é muito significativa para a nossa organização. Estamos aqui perante um conjunto de pessoas com funções muito importantes nesta organização, na Câmara Municipal, e para além do nosso papel individualmente considerado, o que procuramos hoje aqui é abrir aos nossos utilizadores, ao público que servimos, aos cidadãos e a todos aqueles que intervêm no município de Palmela, abrimos a possibilidade de acederem de forma muito mais franca, muito mais amigável a novas funcionalidades. Funcionalidades que são essenciais para a sua informação e para o conhecimento a que passam a ter acesso. É muito importante saber que passamos a poder, enfim, com esta renovação do portal de serviços online, passamos a poder ter efetivamente mais funcionalidades que são acessíveis aos cidadãos, todos os cidadãos, e particularmente úteis também para os técnicos, nomeadamente projetistas, engenheiros, arquitetos, no fundo os técnicos que intervêm de forma mais qualificada, não é, profissional, no âmbito dos processos de urbanismo e que a partir daqui passam realmente a ter um acesso bem mais franco. Vamos ter a possibilidade, penso que é algo muito reivindicado por muita gente, vamos ter a possibilidade de fazer pagamentos por multibanco, por MBWay, o que eu penso que é uma funcionalidade há muito reivindicada ou questionada por algumas pessoas, nomeadamente profissionais. Vamos ter a possibilidade de consultar os nossos processos, neste caso também nós, cidadãos. Vamos ter a possibilidade de, enfim, penso que de forma também mais facilitada, de carregar numa única vez, ou seja, em bloco, o conjunto de elementos que fazem parte da instrução de um processo e que saberão os especialistas, nomeadamente os profissionais da área, que se há algo incómodo é termos que aceder várias vezes para fazer a entrega de elementos diferentes, portanto, poder entregar de uma só vez ou carregar de uma só vez o conjunto de elementos que temos que submeter à apreciação da Câmara. Penso que deste ponto de vista temos a noção de que ainda não é o ideal, ainda não estamos a facilitar todas as funcionalidades que são
que é possível atingir e de que é possível dispor, mas que continuamos a evoluir e a dar passos cada vez mais significativos. É claro que é muito importante para todos nós sabermos e, sobretudo, divulgarmos, assumirmos perante os cidadãos que esta nova funcionalidade e este acesso, sendo muito importante para muitas pessoas, não substitui, não dispensa e nós não podemos nem devemos evitar que qualquer cidadão possa recorrer ao atendimento imediato, ou seja, há muita gente que continua a precisar de falar com alguém, que continua a precisar de explicar o seu problema, saber quem é o seu interlocutor físico e é importante ao mesmo tempo sabermos que essa hipótese não desaparece e continua a fazer parte das preocupações da Câmara Municipal de Palmela, nesta perspectiva de termos um serviço municipal, aliás o nosso objetivo é o conjunto dos serviços municipais, mas no caso específico desta funcionalidade, termos um serviço que é realmente mais acessível para todos, à distância, mais prático para quem o quer usar, mas não deixamos de ter o serviço presencial, o cara a cara, como se costuma dizer, em relação a quem precisa de outro tipo de contacto. Pronto, eu acho que para falarmos de aspectos mais técnicos da nossa nova funcionalidade, passo a palavra, neste caso, aos colegas, não deixando desde já de dizer que estão de parabéns. Era um objetivo muito importante para o município, é um objetivo para todos quantos lidam nas diversas funções com estas áreas e eu acho que a partir de agora vamos sentir que vale a pena e, portanto, o meu reconhecimento e, sobretudo, o incentivo para que continuemos a fazer melhor. Obrigada a todos. Obrigada, Sra. Presidente. Para apresentar o novo portal dos serviços online, contamos com o Hugo Almeida, da Divisão de Organização e Sistemas de Informação do município de Palmela. Hugo. Obrigado, Inês. Bom dia a todos. Então, à semelhança do que fizemos em outubro de 2022, quando incluímos os serviços online à área do urbanismo, vamos fazer também hoje uma pequena viagem pelo portal, mostrando não só as novas funcionalidades, mas também alguns constrangimentos que sabemos que existem e que estão a ser tratados e analisados neste momento. Mas cada coisa a seu tempo. Eu iria começar por partilhar aqui o meu ecrã. Ok, como já podem ver, já estamos aqui na nossa página do serviço online. Mas voltando um bocadinho mais atrás, até porque pode haver pessoas que ainda não conhecem, temos duas formas de aceder à nossa área do serviço online. Uma delas, usando o cadeado cá na parte superior, outra, usando aqui o nosso menu do balcão único e a opção serviço online. Foi também a ideia nossa, desta vez, tentar aglutinar ao máximo os conteúdos que tínhamos disponíveis, que estavam dispersos por vários sítios, por várias páginas. Então decidimos criar aqui uma área única para os serviços online, que não tem só a área do urbanismo, não é? As formalidades que podem ser submetidas nessa área, mas também todas as outras áreas e todos os outros portais. Como podem verificar aqui em baixo, temos o canal de denúncias, ligação à administração central, o nosso portal de bibliotecas, recrutamento por aí adiante. E mantivemos aqui também a possibilidade do preenchimento do formulário para atendimento técnico na área do urbanismo, continua a estar disponível aqui nesta área, tal como a emissão de plantas de localização e também, agora de uma forma um pouco mais visível, que estava um pouco mais escondida, o nosso simulador de taxas municipais, que também pode ser acedido a partir deste mosaico. Mantivemos ainda na parte inferior a documentação de apoio e aqui na área da documentação de apoio destaco talvez uma novidade, talvez não, uma novidade certamente, que é a nossa lista de prefixos, onde podem ser encontrados todos aqueles prefixos que permitem o carregamento em bloco dos documentos instrutórios. Estarão, eu não irei abrir aqui, que é um documento com algum peso, demorará um bocado a abrir, mas poderão ver por formalidade quais os documentos necessários, os tamanhos, os formatos, tudo isso, e pode servir de apoio para a constituição desses documentos instrutórios para futuro carregamento no portal. Temos também, mais recentemente, disponibilizamos aqui um guião
sobre a simulação de encargos urbanísticos. É um guião também muito simples, que esperemos que vá ajudar, porque têm surgido algumas dúvidas na utilização do simulador de taxas e como obter esta simulação dos encargos urbanísticos. Continuamos a ter aqui mais formulários disponíveis para download, são formulários transversais que servem de apoio também a esta área. Não deixamos também de ter os nossos tutoriais em vídeo, continuamos a disponibilizar a informação em vídeo para ajudar também nas tarefas de submissão ou mesmo de registro no portal dos serviços online. Portanto, convido-vos também a consultar esta área. E o que nos interessa mais hoje é falar sobre o nosso portal de serviço online, que foi melhorado, com uma tecnologia a nível informático um pouco melhor e que mantém, de alguma forma, a ideia que tínhamos anteriormente. Continuamos a ter uma área de formulários, este mosaico aqui laranja, onde ao entrarmos conseguimos visualizar as áreas que anteriormente tínhamos, com algumas nuances que hoje em dia são possíveis fazer. Por exemplo, eu posso ir aqui à área do urbanismo e selecionar as várias pastas das sub-áreas, ou posso simplesmente cá no topo, se eu quiser, por exemplo, tratar de uma entrega de elementos, eu posso simplesmente digitar na parte superior e consigo encontrar todas as formalidades que têm esse nome na descrição da formalidade. Tal como se eu quiser entregar um licenciamento, eu escuso de andar a procurar e posso logo, de uma vez só, encontrar todas as formalidades que estão disponíveis para submissão ou para consulta. Continuamos a ter dois níveis de acesso à informação. O nível mais básico, digamos assim, que é um nível em que eu ainda não estou autenticado no portal. E, nesse caso, eu, por exemplo, vou abrir aqui a entrega de elementos. Este nível de acesso mais básico permite-me, à semelhança do que acontecia anteriormente também, consultar informação, informações complementares que tenhamos relacionadas com esta formalidade, consultar a área de taxas e chamar a vossa atenção que as taxas aqui apresentadas são apenas taxas administrativas ou de preparos, não estão todas as taxas refletidas aqui nesta área, portanto, apenas aquelas que inicialmente têm que ser cobradas. E também aqui a nossa área de anexos. Uma vez mais, posso procurar anexos se usar aqui a pesquisa e o filtro é feito. De qualquer forma, dar-vos aqui nota também que aqui constam um quadro com informação sobre cada um dos documentos instrutórios, ou seja, dos anexos que têm que ser entregues, nomeadamente o número de ficheiros que eu posso associar, se necessita ou não de assinatura digital. E sabemos que é uma questão que tem levantado aqui alguns constrangimentos, mas eu irei falar sobre ela um pouco mais à frente. Também os vários tamanhos disponíveis para cada um dos documentos. Relembrar também que foi-nos chegando alguma informação, porque não nos esqueçamos que estamos com 15 dias de utilização deste portal e uma mudança a nível informático traz sempre os seus desafios, não é? E temos vindo, é um processo dinâmico, temos vindo a adequar também algumas dificuldades, a resolvê-las e a adequar da melhor forma o portal a todos os que o utilizam. E uma das questões que foi levantada era relativamente aos tamanhos. Foi uma questão que também já resolvemos, já aumentámos aqui os tamanhos em alguns documentos e estamos sempre atentos ao vosso feedback para caso haja alguma questão, nos façam chegar para analisarmos e caso seja necessário mudar, assim o faremos. Temos também a obrigatoriedade ou não de entrega de alguns destes documentos e as extensões permitidas, que neste caso apenas visualiza aqui PDF, mas o PDF-A é aceito e deve ser o formato que deve ser utilizado para submissão. Também há uma questão de um erro que tem surgido, que eu também já falarei mais à frente. E temos uma novidade que são os prefixos. Dizer que os prefixos não são obrigatórios. Eu posso continuar, à semelhança do portal anterior, a carregar cada um dos documentos um a um. Não é obrigatório usar o prefixo, eu posso ter os nomes dos ficheiros que entender, mas se eu quiser pegar num bloco de 10, 15, 20, no máximo são 40 ficheiros, eu posso renomeá-los, funcionando desta forma. O início do ficheiro tem que ter esta designação, seguida de um underscore,
e depois posso ter o nome do ficheiro que eu bem entender. Dessa forma, eu, ao colocar lá os ficheiros, a aplicação saberá onde os arrumar nos sítios certos. Eu já irei simular e perceberão melhor um pouco mais à frente. Temos também aqui uma outra questão, uma outra novidade, que alguns dos documentos instrutórios poderão ter já uma minuta ou um modelo trabalhado pelo município e eu poderei aceder ao download desse formulário para depois utilizá-lo como anexo. Isto é o que uma pessoa não estando autenticada, um utilizador ou utilizadora, consegue visualizar. Voltando aqui à nossa página inicial dos serviços online, temos também aqui a área de autenticação. Portanto, eu ou já estou registado ou ainda não me registrei. Se eu ainda não me registrei, também posso rapidamente aceder aqui a uma página com contexto, com documentos de apoio, explicando quais os documentos que eu tenho que utilizar para fazer o meu registro e preenchendo um registro, que eu não vou fazê-lo agora, mas ou sou uma pessoa singular ou sou uma pessoa, outro tipo de entidade, nomeadamente coletiva, mas relembrar que continua a ser possível tanto a autenticação como o registro através da chave móvel digital utilizando este aplicativo autenticação.gov. Vou voltar aqui um pouco mais atrás para caso eu já esteja autenticado ou já esteja registado, melhor dizendo, poder aceder ao portal. Dar aqui só uma pequena nota sobre este aviso. Este aviso foi propositadamente aqui colocado porque todos os utilizadores que já estavam registados no nosso anterior portal, mais de 10 mil, tiveram que, no seu primeiro acesso, recuperar a sua palavra passe. É condição, é obrigatório, não há outra opção. Ou seja, eu tenho que selecionar entrar com as minhas credenciais e apenas tenho que utilizar este link, esquece-me da minha palavra passe e através do e-mail e de um link que será enviado, a palavra passe é redefinida. Isto faz com que o utilizador mais antigo, digamos assim, seja desbloqueado e possa utilizar todas as funcionalidades do portal. Eu vou então entrar no segundo nível de acesso à informação, ou seja, vou me autenticar. E isto também pode acontecer, enganarmos nas nossas credenciais de acesso. Não é só a vós, a nós também. Portanto, vou deixar esta parte para depois, vou voltar aqui à zona dos formulários e a nossa estrutura de áreas está aqui, então, espelhada. Vou simular uma entrega de elementos. Uma vez mais, já vimos há pouco, consigo aceder à formalidade, tenho agora a possibilidade de submissão online e continuo com a outra informação que já referi há pouco. Portanto, eu se quero submeter uma formalidade, clico aqui então e vou começar um novo preenchimento. Já mais à frente falarei sobre o que é continuar o preenchimento, porque eu posso começar hoje a fazer um preenchimento, não o terminar e voltar a esse formulário que eu estava a tentar entregar. Vou começar aqui um novo e alguns de vós já viram, já o fizeram, já submeteram, mas para quem ainda não conhece, a submissão de formulário está dividida em 4 partes. Vamos começar pela primeira. Continuamos a ter aqui o nosso link para descarregar o formulário obrigatório. Como sabem, o formulário que está desenhado, o formulário online, é um formulário genérico, com algumas opções, mas o formulário específico, relativo à minha pretensão, tem que ser descarregue, tem que ser preenchido e tem que ser assinado digitalmente. É através deste link que eu consigo fazer. Continuamos a ter aqui a procuração, para os casos em que seja necessário. Continuamos a ter campos preenchidos automaticamente e continuamos a ter campos obrigatórios que têm que ser preenchidos. Relembrar que temos a identificação do utilizador que está registado nos serviços online, mas também temos a identificação do requerente. Eu vou simular aqui preenchendo apenas os campos que são obrigatórios. Só para não se tornar muito enfadonho. E preencher aqui a localidade postal.
mais campos e este também. Depois chegamos aqui a uma área nova, que, como a senhora Presidente disse, é uma das novas funcionalidades que temos, que é o pagamento de taxas administrativas e de preparos. É muito simples, nós temos que selecionar uma das opções e, como veem aqui na entrega de elementos, temos mais de 2 dezenas de situações que podem ser utilizadas e cada vez que eu escolho uma das opções, o cálculo da taxa está feito automaticamente e surge-me aqui do lado direito o valor que eu tenho a pagar pela entrada desta pretensão. Referir que eu apenas posso preencher uma, não é? Neste caso, mas dar aqui ênfase também a esta parte inferior, estas últimas 4 taxas que aqui têm, se repararem, são áreas que estão dentro do centro histórico. Ou seja, em virtude do que existe em termos de isenção de taxas ou redução de taxas, elas estão aqui também calculadas e eu tenho a certeza que se clicar aqui na taxa que pretendo, ele vai-me calcular logo o valor, já tendo em consideração a isenção ou, em alguns casos, como é o caso desta última taxa, não é erro aparecerem 0 euros, é mesmo porque a taxa é isenta, há isenção de taxa, portanto eu não tenho nada a pagar. Portanto, nesta área só tenho que escolher, e eu vou escolher aqui uma mais baratinha para mim, dá-me mais jeito para não estar a pagar tanto, só para este exemplo. Depois da escolha feita em relação à taxa, chegamos então à parte do carregamento de ficheiros. E realmente aqui há 2 formas de o fazer, como disse há pouco. Ou carrego um máximo de 40 documentos aqui, ou carrego um ficheiro do tipo zip. Há aqui 2 diferenças e eu vou simular aqui uma delas. Não vou simular a do zip. Aliás, posso já falar sobre a do zip. Eu posso pegar num ficheiro zip com todos os documentos que eu quiser entregar lá dentro e colocá-lo aqui. Só que neste momento temos um constrangimento com a aplicação, que é o facto de, dentro desse ficheiro zip, se existirem ficheiros em que o nome dos ficheiros tem cedilhas, tilde, acentos agudos, graves, ou seja, acentuação nos caracteres, alguns desses ficheiros, mesmo tendo o prefixo, podem não ser arrumados. Portanto, se quiserem utilizar neste momento, volto a dizer, um ficheiro do tipo zip, tudo o que está lá dentro não pode ter estes acentos que eu referi. Podem ter os prefixos, underscore, o nome dos ficheiros, mas sem acentuação. Dessa forma o zip funciona. Agora, se eu quiser utilizar apenas o carregamento normal de vários documentos, eu clico aqui e vou buscar aqui alguns documentos que eu tenho aqui. Deixem-me só ver se eu os encontro. Eu, neste caso, tenho aqui 2, 4, 6 ficheiros. Reparem que estes últimos 4 têm o nosso prefixo leg.01, underscore, e depois tenho o nome que eu bem entenda para o meu ficheiro. Estes 3 mais abaixo idem aspas. Estes 2 aqui em cima não têm qualquer prefixo, têm apenas o nome do ficheiro. O que eu posso fazer é pegar neles todos e arrastá-los para dentro deste retângulo. E vou tirar aqui esta imagem. O que é que acontece? Os 4 que tinham o prefixo correto são arrumados nos sítios, portanto temos aqui este visto verde e a aplicação informa-me que há ficheiros que não foram associados, estes últimos 2. Ok? Eu vou clicar aqui. O que é que acontece? Se repararem, os que estão corretos, foram carregados no sítio. Os outros 2 estão aqui a informar que o prefixo não tem correspondência. Portanto, nada está perdido. Eu posso simplesmente, e se este é um obrigatório e era um dos que eu queria cá colocar, eu posso clicar dentro deste retângulo e vir novamente aqui à minha pasta, pegar no meu requerimento e simplesmente carregá-lo de forma individual. E eu escolhi este porque foi um teste que foi feito devido à comunicação de alguns erros que vocês nos fizeram chegar, que havia problemas com os PDFs, com os PDFAs, com as assinaturas. Então queria aqui deixar uma nota que, uma vez mais, apelando à vossa compreensão, foi uma mudança bem grande em que existem sempre constrangimentos. Neste caso, o que está a acontecer é o seguinte: o que tem que ser feito é entregar
fecheiros em formato PDF-A assinados. Podem ser assinados. O único problema acontece quando os documentos são assinados com um certificado que tem atributos profissionais. Quando um desses documentos é carregado aqui e tem atributos profissionais, sabemos que é legítimo e deve ser assim que devem ser carregados, mas também queria-vos dizer que neste momento é o único problema que temos em relação a este tipo de fecheiros. Se não vierem com atributos profissionais, o fecheiro é aceito. Portanto, a nossa sugestão, enquanto não conseguirmos resolver a situação, e estamos a trabalhar arduamente nesse sentido junto do fornecedor aplicacional, é usem o PDF-A e usem uma assinatura digital certificada, mas sem os atributos profissionais, pelo menos neste momento. Portanto, agora, se eu quisesse, poderia continuar a preencher aqui mais, a carregar aqui mais documentos, referir que continuamos aqui com a informação que tínhamos no quadro anterior, o tipo de fecheiro, se tem que ter ou não tem que ter assinatura digital, e alguns deles têm um asterisco que indica que são obrigatórios. Feito isto, eu já preenchi o meu formulário, eu já selecionei a taxa que tenho a pagar e eu já carreguei os meus documentos, eu posso olhar aqui para o totalizador, porque neste caso apenas havia uma taxa, mas podem haver situações em que eu tenha que escolher mais do que uma taxa e o totalizador vai fazer dessa conta. Então eu posso clicar em continuar e passo à segunda fase da submissão. A segunda fase da submissão indica-me que eu tenho um valor de X a pagar e tenho uma data limite de pagamento que tem que ser feito nos próximos 10 dias. E de alguma forma, dá-me aqui a pré-visualização do documento que eu preenchi, o que me permite ainda voltar atrás, caso detecte que alguma coisa não está correta, mas partindo do princípio que sim, eu poderia então vir aqui ao topo e fazer continuar para passar à fase 3 da submissão. E a fase 3 da submissão, uma vez mais, indica-me o prazo que eu tenho de pagamento e o valor e permite-me fazer a escolha do método de pagamento. Eu posso escolher pagar por multibanco, sendo num ATM ou sendo por home banking, ou posso utilizar a opção MBWay. Dar também aqui uma pequena nota, porque chegou-nos também chegou-nos feedback de que há pessoas que não recebem as referências MBWay. Dizer o quê? Se eu escolher MBWay, o número de telemóvel que irá surgir aqui será automaticamente aquele que eu tenho preenchido na minha ficha do utilizador. Ou seja, aquele número de telemóvel que eu indiquei quando me registrei, ou que existe na base de dados do município. E se eu pretender que seja outra pessoa a pagar, nomeadamente um requerente, porque eu sou alguém que estou a tratar por um requerente desta situação, esse número de telemóvel tem que ser alterado, porque senão a referência multibanco não irá cair no telemóvel de quem terá que fazer o pagamento. Portanto, tenham atenção em relação a esta questão. Se eu escolher multibanco, e agora se calhar até posso voltar aqui atrás, continuar. Se eu escolher um método multibanco, eu posso gerar aqui então as referências multibanco e ao clicar aqui, vou então ter a informação de que o formulário foi submetido com sucesso, ter acesso à referência, a entidade de referência, o valor e a data limite de pagamento, uma vez mais ter acesso aqui ao documento e ter também acesso à lista dos anexos que eu submeti. Posso enviá-lo para outro e-mail, caso pretenda, porque se repararem, foi logo enviado um e-mail com a cópia do formulário e respectivas referências para o meu e-mail que tenho registado na conta associada ao portal de serviço online. E posso, se pretender, começar a preencher outro formulário. Portanto, como veem, não é muito complicado, é até muito mais intuitivo, achamos nós, em relação ao anterior portal. Parece-me simples uma submissão de um formulário. Voltando então aqui à nossa área dos serviços online. Já vimos a área dos formulários. Temos agora também uma nova área que está disponível, que é a área para consultar informação acerca dos meus processos no município. Esta área consultar tem aqui duas áreas transversais,
tanto o histórico de interações como as faturas e tem informação, neste momento, apenas relativa a processos de contraordenação, a processos sobre a habitação municipal e também a processos de urbanismo. Falando aqui no histórico de interações, o histórico de interações apresenta-me todas as interações que eu tive com o município nos últimos 3 anos de interação. Ou seja, tudo o que eu submeti online, o estado em que essas submissões estão, neste caso está por pagar, se a submissão que eu fiz foi invalidada por algum motivo, se eu vou voltar aqui para uma página onde sei que há mais informação, se calhar para aqui, acho que nesta, estava aqui à procura dos processados, mas isto são tudo testes que foram feitos. Encontrarão também aqui umas submissões feitas, mas que terá o estado processado. De qualquer forma, dizer-vos o quê? Que também há aqui uma questão que pode ter surgido, porque há situações que tudo o que já deu entrada desde dia 24 até o dia de hoje já foi pago por vocês. Nem sempre, mas nas situações em que foi pago, mas poderá ainda vir a surgir aqui a informação que o pagamento ainda não foi recebido, ou ainda está em estado de pagamento. Dizer-vos que isso está tudo controlado cá dentro, quem pagou poderá ter certeza que as coisas estão todas cá dentro, estamos só na parte final de afinar o procedimento para que os documentos sejam todos recebidos e a informação seja refletida no portal de serviço online. Dizer também que, além das submissões que são entregues via online, também temos o que é registado nos nossos serviços de atendimento presencial. Ou seja, tudo o que vier a ser registado, se eu me dirigir ao atendimento presencial, ficará também aqui registado essa interação. E também terei acesso a algumas notificações que me são enviadas. Portanto, tudo aqui no histórico de interações. Voltando aqui ao consultar, temos também a parte de faturas, e a parte de faturas indica-me todos os documentos que ou eu tenho em dívida ou eu já paguei, e permite-me, em alguns casos, quando possível, quando disponível, o descarregar, ou seja, o download da fatura em si. Portanto, eu posso descarregar a fatura através deste botão. Posso também selecionar a categoria mediante a área onde foi feito o pagamento e poder aceder ao histórico de documentos contabilísticos junto do município. Para fechar aqui a parte das consultas, e talvez a opção mais interessante e mais importante, a consulta de processos de urbanismo. Nesta área, eu tenho acesso a 2 níveis. Eu tenho acesso enquanto proprietário, e eu, enquanto proprietário, posso ver, e no meu caso, os processos que eu tenho de que eu sou titular, e reparem que eu, ao selecionar ali, só me aparece um dos 3 que lá estava anteriormente, quer dizer que eu sou proprietário deste, mas também posso ver os processos de outros titulares em que eu sou interveniente, em que eu sou requerente, ou que, nomeadamente, é nessa situação em que eu sou requerente. Mas nesses casos em que eu sou requerente, apenas tenho acesso aos requerimentos. Apesar de ter aqui 2 processos, eu não os consigo ver na totalidade. Apenas tenho acesso aos requerimentos que eu submeti. Então, entrando aqui no detalhe de um dos processos, volto a dizer que é um processo de teste, portanto, a informação que aqui está é de testes, mas é só para ilustrar o que se consegue ver aqui através da consulta dos processos de urbanismo. Tenho então aqui, estou a consultar o processo L0/00 e estou a ver que este processo tem todos estes requerimentos, 3, 6 e mais estas folhas que aqui estão de requerimentos. Eu posso, se pretender, também selecionar aqui um requerimento logo diretamente, posso escrever aqui o número do requerimento e a aplicação filtra o requerimento que eu pretendo, e posso também ver todas as licenças que estão associadas a este processo.
em que, em situações em que elas já estejam em condições de ser descarregadas, ou seja, já foram entregues aos requerentes, eu posso também ter a possibilidade de descarregar a licença e poder aceder à mesma. Voltando aqui um bocadinho atrás, aqui tenho este requerimento que eu pretendo ver, então eu posso aceder ao detalhe do requerimento. Acedendo ao detalhe desse requerimento, consigo ver aqui a parte da apreciação e decisão, que eu já vou falar, mas consigo ver também as notificações que me foram enviadas relativamente a este requerimento. E posso também utilizar a opção de descarregar notificação. Posso ainda, caso existam certidões associadas a este requerimento, também aceder aqui, consultar, saber que existe esta certidão e também a possibilidade de a descarregar. Antes de ir aqui à apreciação de decisão, dizer ainda que há aqui uma área que ainda não está disponível, que é a área de documentos, anexos e requerimento que eu entreguei. Ou seja, como sabem, desde outubro de 2022 que passou a ser o único canal, o canal digital, e houve muito suporte informático que foi entregue por vós ao município, mas essa informação ainda não está disponível. Irá estar brevemente, porque terá que ser feita uma migração desses documentos entre aplicações. É uma coisa que, em tempo oportuno, irá ser disponibilizada para o exterior. A apreciação de decisão, uma das notas que davam junto do município era, por vezes, não saber como poder acompanhar os processos de urbanismo, o que é que tinha sido feito, em que ponto estava, e de alguma forma esta área da apreciação de decisão vem trazer aqui informações, se calhar não todas as que pretendem, mas a informação base que se consegue obter para eu saber qual o andamento que um requerimento meu está a ter. Portanto, apesar de aparecerem aqui estes 5 quadrados cinzentos, eles vão surgindo um a um, não é? À medida que há, por exemplo, começando do mais antigo, à medida que há uma proposta de liberação, uma informação, um parecer, um despacho, eles vão sendo lançados aqui, porque esta plataforma integra com as nossas aplicações internas e vão mostrando o que está a ser feito cá deste lado. Portanto, eu consigo ver que no dia 14 de março houve uma proposta de liberação, consigo olhar para o resultado em termos do que foi proposto e consigo também saber qual o serviço. Uma vez mais, refiro, isto são testes, aparecerá aqui sempre aplicações informáticas porque é a minha área, mas o nome dos vários serviços ou das várias áreas será identificado aqui em cada um destes cartões, digamos assim. Depois sei que mais tarde houve um despacho, mais tarde houve outro despacho, mais tarde houve aqui também um parecer, já favorável, nesta data, e a ideia é que cheguemos à parte dos despachos, que é a conclusão do andamento daqueles requerimentos e que serão o que vai fechar, digamos assim, o andamento daquele requerimento dentro aqui das aplicações do município. Portanto, de alguma forma consegue-se ter informação e vendo que o processo está a evoluir e está em andamento. Por fim, falar-vos aqui da área reservada, e a área reservada não é mais do que, até lhe posso chamar um dashboard, um resumo que consegue me dar informação sobre o pagamento de formulários pendentes, por exemplo, e neste caso eu tenho 14 formulários com o pagamento pendente, consegue-me dar informações sobre os formulários que eu submeti, mas também daqueles que eu guardei para submeter a posteriori, e eu ao clicar aqui posso aceder a todos os formulários que eu submeti, estão aqui todos, mas neste campo posso selecionar os guardados e neste caso aparecem-me os 3 que referia na lista anterior e eu posso pegar num deles e continuar o preenchimento, terminando com a submissão do mesmo. Na área reservada ainda, tenho acesso também às mensagens que vão sendo trocadas entre o município e os utilizadores do portal e posso aceder aqui a alguns acessos rápidos,
e também a alteração dos meus dados pessoais, porque há situações em que é necessário alterar os dados pessoais, sabendo que eu apenas posso alterar o e-mail ou os meus dados telefónicos, porque todos os outros dados foram validados pela chave móvel digital, pelo certificado que se encontra associado, ou pelos nossos serviços em termos da documentação anexa ao registro. Portanto, se houver uma necessidade de alteração de dados pessoais mais profunda, deverão utilizar o formulário de alteração de dados pessoais, que está na área de proteção de dados, e fazê-lo chegar de forma online aqui ao município. Portanto, eu penso que a viagem, também para não se tornar muito longa, chegou ao fim e deu para ilustrar um pouco a possibilidade de utilização do nosso portal de serviços online. Portanto, passaria a palavra à Inês novamente. Obrigado, Hugo. Perdão. Chegamos agora então à última parte da sessão. Vamos abrir os microfones para quem desejar colocar questões, fazer comentários. Portanto, solicito que use o iconezinho do levantar mão para nós identificarmos quem quer intervir. Para esta fase, para além do Hugo, contamos também com vários colegas envolvidos neste processo, a Divisão de Organização e Sistemas de Informação, do Departamento de Administração Urbanística, do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico e do Serviço de Atendimento Municipal. Portanto, se quiserem colocar alguma questão, por favor, sinalizem, estamos aqui para os esclarecer. Não sei se já experimentaram entrar no novo portal, submeter alguma funcionalidade, se tiveram alguma dificuldade, enfim, alguma proposta de melhoria que nos queiram fazer chegar, por favor, sintam-se à vontade. O arquiteto João Carlos Antunes já está ativo. Penso que já pode colocar a sua questão. Eu não estão-me a ouvir? Sim, sim. Então, Muito bom dia. antes de mais, bom dia. Não é propriamente uma questão, é simplesmente uma declaração formal. Primeiro, cumprimentar a Sra. Presidente Ana Teresa Vicente, com todo o gosto e saudade. Agradecer ao colega Hugo a exposição, parabenizar, enfim, a melhoria do novo portal, que eu acho que percebi tudo. Saudade também a Paula Ruas, que há bocado via, há muito tempo não havia. E pronto, era só isso, era agradecer-vos. Eu agora tenho compromissos a ter. Espero um dia destes vir abraçar e falar convosco, com muito gosto. E pronto, era só isso. Peço desculpa de ter tomado tempo com estes comentários, mas nada, eu penso que as coisas foram claras. Há claras melhorias, nomeadamente aquela do estado de andamento do processo. Esse era de facto uma questão que eu me parecia que faltava e que está muito bem feita. E pronto, e desejar-vos a maior sorte do mundo e sucesso. Pronto, e agradecer e desejar-vos bom dia e pedir-vos desculpa, mas eu vou sair da reunião. Muito obrigado. Um beijinho, Ana. Antes de sair, deixem-me atropelar, sem ter pedido a palavra, só para dar um abraço ao arquiteto João Carlos Antunes, agradecer o facto de participar e dizer-lhe que sim, é muito bem-vindo. Quando quiser, cá estamos todos para o receber, está bem? Um beijinho, muito obrigado, minha querida. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Reparei aqui no chat que temos aqui o arquiteto Filipe Júlio está aqui pronto, a dizer que não tem, o áudio não está acessível. Julgo que deverá ser um problema mesmo da sua ligação. Não temos aqui mais nenhuma indicação que o áudio não esteja a funcionar. Neste momento está a ProPinhal ativo. Bom dia, daqui fala José Cesteiro, da ProPinhal.
A nossa questão, Entendi. nós já usámos o portal e o portal, pronto, tem estado a funcionar bem. A única questão que temos neste caso é mesmo aqui na submissão dos projetos de arquitetura, em que está limitado a 5 megas, os PDFs dá. Ou seja, num projeto, mesmo uma moradia, que não tem assim muitos fecheiros anexos, não é? Muitas plantas, digamos assim, não conseguimos, exceto sempre os 5 megas, e prende-se mais por isso. A nossa questão é se há alguma possibilidade de aumentar aqui a dimensão do fecheiro. O que nós tivemos de fazer foi meter como outros anexos, neste caso, para conseguir avançar e entregar as coisas. Muito obrigada. Hugo, se calhar, não sei se queres. A Sandra, colega Sandra Batoque. Olá, muito bom dia a todos. Essa questão teria que ser um pouquinho mais clara, era o que eu lhe pedia, porque a nível de peças desenhadas, neste momento estão todas, sejam elas DWG, DWF ou PDFA, todas estão neste momento com 30 megas, é o tamanho máximo de cada fecheiro. Por isso, pedia-lhe para me indicar algum elemento instrutório mais específico para eu poder analisar, porque neste momento, como lhe referi, no passado fim de semana foi alterado, porque efetivamente nós detectamos aqui alguns constrangimentos. Não eram 5 megas, as peças desenhadas estavam com 15 megas, mas detectamos esse constrangimento e fizemos essa alteração no fim de semana passado e neste momento, sejam DWGs, DWFs ou PDFs de peças desenhadas, estão todos com 30 megas. Ok, pronto, não nos tínhamos apercebido dessa parte porque esta Foi semana, ontem, recente. já não submetemos nada. Quando tentámos submeter, naquele caso estávamos a limitar aos 5 megas a arquitetura de Mas 19, que era, mas penso que não deveria de ser peça desenhada, porque era a peça peça desenhada desenhada. não estava com 5, estava com 15. O que nós temos aqui com 15, pelo menos, eu tenho aqui aqueles prefixos, tirei as Sim, sim, listagens, por sim, exemplo, da sim. comunicação prévia, e Sim, ela indica aqui sim, que realmente nós tínhamos umas que tinham 10, não me estou enganado, e ela não avançou, tivemos de meter como outros documentos, e aí nesse caso avançou, porque os outros documentos realmente estavam já com 30. Estamos a falar de, talvez, foi semana passada, no início da semana passada. pois, Pronto, pode ser. efetivamente, na semana passada, sim, estavam Pois, com 15. Neste momento já estão todos com 30. ok, pronto, provavelmente está a ficar resolvido assim. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. Bom dia. Muito obrigada. A Célia. Portanto, temos aqui uma mãozinha da Célia Maria. Por favor, o microfone vai ser ativado. Bom dia. Muito bom dia, Célia. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente. É uma questão muito simples. Nós, quando submetíamos entrega de elementos, por exemplo, que foi o que nos aconteceu aqui, para além do e-mail que está no formulário, portanto, o e-mail será sempre o nosso, aqui como Gabinete de Arquitetura, e nós ao preenchermos o formulário colocamos o e-mail do requerente. E o requerente recebia, igualmente como nós, as notificações, neste caso a taxa a pagamento. Acontece que nós fizemos aqui uma submissão e a taxa a pagamento foi para nós, mas não foi para o requerente. Passaram os 10 dias e o requerente não reparou e passou a data limite de pagamento. Nós, entretanto, enviamos um e-mail para a Câmara solicitar uma nova entidade de referência para fazerem o pagamento. Ainda não recebemos, portanto, estes 10 dias, não sei se será pouco ou se será o facto de só quem está a submeter os elementos ou as entregas ou o que é que seja, é que recebe a notificação. De antes recebia também o requerente e não só a quem está a submeter. Não sei se me estou a fazer entender e não sei se isto vai ficar assim como está, se há outra forma de se vão melhorar ou... Não sei. Como é que temos de ultrapassar isto? Eu posso responder a essa questão, Inês. Quando, tal e qual como o meu colega Hugo apresentou,
antes de finalizar a submissão, tem a possibilidade de inserir lá aquele formulário a ser enviado para outro e-mail. O Hugo até mencionou no caso, por exemplo, dos gabinetes projetistas, em que certificam-se, isto é, acedem com o seu próprio contribuinte e com as suas credenciais, e depois o requerente há de ser um cliente desse mesmo gabinete. No final, quando já têm a entidade e a referência para pagamento da taxa selecionada, podem, nesse momento, para além de ser enviado logo de forma automática para esse e-mail de quem já está autenticado, há sempre essa possibilidade de enviar para outro e-mail. No final tem lá um botão que permite ou preencher uma nova formalidade, isto é um novo formulário, ou enviar aquele para outro contribuinte, para outro e-mail, o requerente, por exemplo. Relativamente aos 10 dias para pagamento da taxa, é o que está vertido no nosso RTTM. O nosso RTTM foi alterado recentemente e uma das alterações foi essa, que têm 10 dias para pagamento de taxas administrativas no âmbito do urbanismo. Não sei se esclareci a dúvida. Sim. Pronto, então, neste caso, no final, quando nós estamos a fazer a submissão, existe lá um botão onde nós podemos colocar o e-mail do requerente, não é? Correto, Podemos acrescentar correto. esse e-mail e o requerente Correto. receberá. Ok. Uhum. Sim, senhora. Muito obrigada. De nada. Sónia Ribeiro, seu microfone vai ser ativado, os restantes aguardem um momento que também serão ativados. Agora é a Sónia. Sónia, consegue falar connosco? Agora Bom sim. dia, já me conseguem ouvir? Agora sim. Sim, tinha o microfone desligado. Gostaria de cumprimentar a Sra. Presidente e a todos os que estão envolvidos aqui relativamente nesta demonstração do novo portal. Como solicitadora, gostaria de dizer que acho que o portal está muito melhor e dar os parabéns. Pronto, tem que se incentivar também estas melhorias. Eu tenho realmente uma dúvida em relação, portanto, ao facto de, como solicitadora, devo proceder. Portanto, eu tenho a inscrição feita em nome pessoal e depois, portanto, ele é ativado com a chave digital com os atributos profissionais, sendo que eu normalmente, por uma questão de ser mais fácil, faço em meu nome e também como requerente. Eu não sei se será o melhor ou se devo colocar como requerente realmente o meu cliente. E pronto, a questão era essencialmente essa, e se agora posso continuar, portanto, a submeter os pedidos, visto haver este problema, com a minha assinatura digital em nome pessoal. Obrigada a todos e um bom dia. Eu posso responder. Olá, Sónia. Estão-me a ouvir? Então? Sim, Hugo, okay. Bom dia. Bom dia. Obrigada e parabéns pela sua apresentação, foi excelente, muito bem explicadinha. Obrigado. Então, em relação à questão do requerente, há aqueles dois, no preenchimento do formulário há sempre o utilizador do serviço online, que neste caso é a Sónia, e o correto será, se o requerente é outra pessoa, dar entrada no preenchimento do formulário, na parte do requerente, ter os dados do requerente. Isso deveria ser sempre assim. Em relação à utilização da chave móvel digital, para a autenticação não há qualquer problema, pode utilizá-la. O problema continua a residir realmente na assinatura de documentos, onde utiliza a chave móvel digital com os atributos profissionais. Eu, salvo erro, penso que dê para assinar sem os atributos profissionais. Sim, dá. Eu escolho, sem ser através da cédula, escolho os dados pessoais. Pronto, então, neste momento, e porque não temos outra alternativa para já, não é? Teria que ser dessa forma. Assim que nós conseguirmos resolver a situação, será com tudo o que tem direito, não é? Neste caso, com os atributos profissionais, que é o mais correto, não é? Sim, senhora. Obrigada. Nada. Sim, senhora. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada.
Agora vamos ativar o microfone da arquiteta Vera Nunes. Arquiteta, Olá, consegue? viva, bom dia. Olá, bom dia. Ahm, Queria só dar uma sugestão de melhoria, se fosse possível. Na antiga plataforma conseguíamos verificar qual era a lista dos elementos entregues antes de finalizar o procedimento. Eu vinha pedir se houvesse possibilidade de inserir nesta plataforma uma lista de todos os elementos submetidos, de forma a que nós consigamos controlar esses elementos submetidos antes de gerar entidade e referência. Achava que seria vantajoso, porque tem-nos acontecido carregarmos alguns documentos, acharmos que estão carregados e depois na realidade eles não foram carregados. Achava por bem que essa lista pudesse ser algo que tivéssemos acesso antes dessa entidade de referência. Era essa a minha sugestão de melhoria. Obrigada. Eu posso responder também, Vera. Sim, ou seja, basicamente nós temos essa lista no momento posterior, não é? No final, não é? A ideia era ter na pré-visualização, na fase da pré-visualização. Era isso? Era isso. Acho que seria vantajoso, porque muitas vezes, nós agora até temos tido aqui apoio da Dona Sandra, temos tido alguma dificuldade em alguns elementos a submeter, que achamos que até estavam dentro do tamanho e tudo mais, antes desta alteração que fizeram no fim de semana, e achávamos que estavam carregados e depois vai-se verificar no fim, depois de já termos gerado entidade e referência, que eles não foram submetidos. Temos tido esse apoio por parte da Câmara, depois a enviar os fecheiros que possam associar aos processos, mas achávamos realmente por bem que era mais vantajoso termos uma lista com uma verificação à semelhança do outro em que estava a ver daquilo que estava carregado, mas uma lista se calhar na lateral ou algo que pudessem pensar, conseguíssemos antever antes da entidade de referência. Basicamente era isso. Ok, vamos aceitar a sua sugestão e vamos ver com o fornecedor se há alguma possibilidade de, em futuras atualizações, tratar desse assunto, está bem? Obrigada. Muito obrigada. Continuando aqui pela ordem que nos aparece, temos Teresa Neves, também com a mãozinha aqui sinalizada. Teresa, penso que já pode ligar o seu microfone. Já desbloqueamos. Foi, ok. A arquiteta Vera Nunes. Pronto. Olá. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Também era uma questão de melhoramento da plataforma, que é antigamente na plataforma antiga, pronto, todos os documentos que eram obrigatórios apareciam a vermelho e depois ficavam verdes quando nós submetíamos o documento. E isso era uma forma mais visível de nós percebermos quais é que eram os documentos obrigatórios do que agora que é um asterisco e é deste tamanho, e é menos visível, ou seja, em termos de percepção e de compreensão, se tivesse a vermelho e depois passasse a verde com a submissão do documento, era mais perceptível e mais visível. Pronto. É só isso. Obrigada. Eu posso responder também. Há sempre diferenças entre plataformas informáticas, não é? Há sempre aspectos que são mais bem conseguidos e outros aspectos que não são tão bem conseguidos, ou poderiam ser melhorados, não é? E há sempre a dificuldade de desenvolvimentos adicionais, porque o produto que é vendido daquela forma, digamos assim, ou adquirido, mas nós não deixamos de tomar todas essas sugestões e esta vai ser mais uma que vamos tomar nota, porque se pudermos, junto do fornecedor, encontrar aqui um meio termo para facilitar também e tornar muito mais intuitivo também esta questão, não deixaremos de o fazer, claro. Agora, sem promessas que o conseguiremos fazer, mas vamos tomar nota da sua sugestão também, Vera. Obrigada. Muito obrigada. Eu penso que não está mais nenhuma mão aqui sinalizada. Peço desculpa.
favor, se tiverem mais alguma questão, algum comentário. Temos aqui no chat. Temos aqui o Sr. Jorge Nogueira, Presidente da AUSVI, que nos dá os parabéns pelo novo portal. Aqui a Célia, em relação à questão que coloquei sobre o e-mail para onde a taxa a pagamento é enviada, a qual já me esclareceram, surgiu-me uma dúvida. Ao colocar o e-mail do requerente conforme instruíram, apenas o requerente recebe o e-mail ou recebemos ambos, o requerente e o técnico que submeteu o pedido? Eu posso responder, recebem os dois, sim. Recebe quem submeteu e o requerente. É automático. Portanto, o arquiteto Rui Pacheco, será possível anular procedimentos que não sejam concluídos? Portanto, apagar lá da área reservada. Sim. Arquiteto Rui, não estou a entender muito bem a questão do anular o procedimento, isto é, anular da vossa parte ou da nossa parte. Isto é, enquanto ele está ainda na fase de carregamento dos elementos instrutórios do vosso lado, vocês podem sempre cancelar, isto é, não precisam de o concluir, se detectarem logo ali algum constrangimento. Agora, se é do não apagar o procedimento, caso não seja para submeter. Daqueles que estão do vosso lado, ainda não foi submetido. Por acaso não é uma questão que não lhe sei responder neste preciso momento, mas podemos ver. Deixe-me perguntar aqui se o meu colega Hugo se conseguimos apagar, isto é, se o particular consegue apagar, mas neste momento eu penso que não consegue apagar. Pode deixá-lo lá ficar e penso que ao fim de algum tempo ele vai deixar de estar com a possibilidade, mas não tenho a certeza. Deixe-me ver se o meu colega se consegue esclarecer melhor. Sim, eu posso responder. A ideia de guardar um formulário é por várias razões, não é? Posso não conseguir concluir hoje, posso não ter interesse em submeter já, as razões são diversas. O que acontece em termos informáticos é que durante 90 dias o formulário fica guardado. Findo esses 90 dias, ele é automaticamente eliminado. Portanto, não é proativo da parte do utilizador eliminar o documento, ou neste caso o formulário, mas o próprio sistema limpa, digamos, o lixo. Ao fim de 90 dias ele desaparece da sua área reservada. Obrigada. Sim, com certeza. Pronto, nós vamos ligando os microfones porque é mais fácil conversarmos na interação, mas quem não tiver microfone ou não tiver num ambiente apropriado para o ligar, sim, continue a utilizar o chat, por favor. De qualquer forma, após esta sessão, permaneceremos disponíveis através dos canais habituais do município. Portanto, se entretanto surgir alguma questão, estaremos disponíveis para vos esclarecer. Portanto, isto é um processo contínuo, não é? Está em melhoria contínua. Nós estamos a fazer os ajustes e a aperfeiçoar todas as funcionalidades para que a submissão das formalidades seja cada vez mais intuitiva, fácil, não é? E transparente para todos os utilizadores. Portanto, e depois é com a prática, não é? No ato de submissão que nós vamos detectando alguma coisa que não esteja bem, portanto é natural que também ainda não tenham contactado com todas as funcionalidades do portal. Mas penso que se calhar podemos encerrar, já não está aqui a aparecer nenhuma sinalização. Então se calhar vamos avançar para a fase final. Para proceder à sessão de encerramento, tenho o gosto de apresentar o Sr. Vereador José Paulo Garcia, a quem passo desde já a palavra. Sr. Vereador.
Olá, bom dia. Não sei se o som está a chegar bem. Tá? Queria agradecer a todos a presença aqui no nosso webinar. Queria agradecer sobretudo à nossa equipa da DOSI e a todos os serviços envolvidos nesta primeira fase deste novo portal. O objetivo da Câmara é cada vez mais facilitar a interação dos municípios, dos projetistas e dos técnicos com os nossos serviços. E também nessa senda vamos também continuar a disponibilizar, não só através do portal, mas também através de outras plataformas nossas, mais informação. Vou dar aqui já o primeiro exemplo. Será muito breve a disponibilização de cerca de 30 de plantas de síntese de alvarás de cerca de 30% dos loteamentos existentes. Eu acho que vai ser uma excelente ajuda. Esta consulta vai facilitar muito também a interação entre e a ajuda aos técnicos, a interação com o município e as vossas sugestões, não só estas foram aqui dadas, mas as que vão sendo dadas no futuro, certamente vão acontecer, terão cá as nossas equipas para as acolher, para tentar implementar aquilo que conseguirmos. Como dizia o Hugo há pouco, às vezes há algumas limitações que não dependem da nossa boa vontade, mas pronto, era mais uma vez agradecer à nossa equipa toda, aos nossos serviços, e nos vamos ver outras vezes, de certeza, para mostrar outras fases e outras novas funcionalidades. Bom dia para todos. Muito obrigada, Sr. Vereador. Já sabem, este vídeo ficará disponível em breve nos sítios online do município para futura consulta. Agradecemos à Sra. Presidente, ao Sr. Vereador, ao Hugo, a todas as equipas envolvidas na preparação deste webinar e, claro, muito obrigada a todos os participantes. Muito obrigada e até breve. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos.